Saudações a todos, estamos aqui mais uma vez no departamento do Nascer para mais uma gravação. Espero que todos estejam bem e fica aqui os nossos agradecimentos pela participação de todos em nosso trabalho, tanto na visualização dos vídeos, como no grupo do Face, no grupo do Instagram. Fica aqui mais um convite que participem, que aquelas pessoas mais próximas de você convide a participar, porque esse momento é um momento muito importante para nós terrenos, porque estamos numa fase de transição e ela está se intensificando cada dia mais, você já pode ter percebido isso. E é importante que essas informações sejam colocadas em prática. Não adianta ficar só em vídeo ou só na leitura. Colocá-las em prática para que algo dentro de nós possa despertar e você ser mais um desperto a colaborar com grupos como o nosso, que fazem trabalho muito semelhante, para que possamos criar uma massa crítica de pessoas a fim realmente de um mundo melhor. Então, vou passar a bola para o nosso irmão Igor. Ele vai fazer as indagações das matérias que vamos comentar hoje. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado. Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuação ao material sobre Elis Fátima, que já foram postados 3 partes do material, e hoje a gente vai fazer uma mistura, né, um pouco dos 3, para poder abranger o material todo, que nós vamos fazer várias outras gravações, né, sobre esse tema. Então a gente vai fazer um apanhado de todos os materiais que já estão postados no site. Inclusive a 4ª parte já deve ser postada logo, e a gente manda no grupo do Telegram, no Facebook, para vocês poderem acessar lá. Então, Ricardo, o que mais me chamou a atenção nesse material quando a gente fala de Elis, ele começa a explicar esse contato entre Portugal, Brasil. Muitos brasileiros têm no sangue, né, o DNA português, e isso não está ligado só à matéria, mas também à parte espiritual, à nossa ancestralidade espiritual. E hoje, para a gente poder entender um pouco mais, trazer um pouco mais para perto a cidade intraterrena, nesse material que eu estou olhando agora, ele fala de como foi a visita, de como chegamos até lá, de como fomos recebidos. Então você pode falar um pouco das peculiaridades de Elis, o que você sentiu, qual a diferença para as outras cidades intraterrenas, para a gente iniciar? Sim. A cidade de Lins, para a gente passar a importância dela, a gente teria que falar um pouco daquilo que a gente já disse das outras cidades aqui no Brasil, né? Uhum. Não menosprezando as cidades existentes no Brasil, por ter características interessantes com relação à transição, à própria tecnologia, enfim. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil ele teve como ligação a Portugal a colonização e, consequentemente, a migração de seres espirituais que em Lins existiam deram início à organização, porque as cidades intraterrenas no Brasil já existiam, desde a época da Lemúria, da Atlântida. Mas Lins teve um papel fundamental por ser uma das primeiras cidades
a surgir realmente organizada. Uhum. Ela se deu logo ao afundamento do continente Atlântico. Sim. Primeiro foi a Lemúria e logo a seguir, 2000 anos depois do afundamento da cidade, o continente de Atlante, ela começou a se organizar, porque ela já existia. Ela tem uma média de 12 a 18 mil anos, quer dizer, está muito próximo daqueles acontecimentos passados. Uhum. Agora, o mais importante, que na minha opinião, que eu acredito, a sua importância teve em relação à família. Em Lins se reuniram a família de Jesus, né? Maria, mãe, Maria de Magdala, esposa, Isabel, filha de Jesus com Maria de Magdala, os apóstolos. Então, antes de Jesus vir à Terra, do seu reencarnar num corpo humano, ele passou um grande período em Lins. Portugal não existia, evidentemente. Portugal foi fundado séculos depois. E essa família, digamos, divina, né, para nós, pelo conteúdo de trabalho que eles desenvolveram na Terra, eles estiveram em Lins e lá estruturaram toda a missão de Jesus, porque Jesus não veio, apareceu do nada e começou a pregar o seu evangelho. Ele tinha na sua retaguarda uma grande equipe. Mesmo os apóstolos que reencarnaram naquela região de Roma, próximo a Jerusalém, aquelas regiões mais oriental também, na parte da Ásia, eles objetivaram aquela área onde ele ia nascer como foco ideal para desenvolver o seu trabalho cristão. Mas isso, Jesus já estava na Terra, observando os acontecimentos, para deflagrar então o seu projeto cristão, né, do início do cristianismo. Então Lins ele tem uma importância muito grande. Agora, com relação à visita da cidade intraterrena de Lins, esse é um processo, a ideia que às vezes passa, lendo o livro, que o pessoal veio, pegou a gente, levou para lá e tudo, não. Isso levou vários anos, né, de preparação, os espíritos amigos como Akhenaton e TR, nesses últimos 8 meses, têm nos preparado para adentrar a Lins, porque nos primeiros meses a gente foi fazer a visita fora de Lins, né? A gente conheceu aquilo que lá está, né? A igreja, a gruta, como é feito todo aquele processo de trabalho de Fátima, né? na questão da cura, da transformação. E de repente, depois de alguns meses, foram 8 meses de treinamento, de estudo, de capacitação emocional e principalmente espiritual. Porque a gente vai ver mais à frente que é um choque a gente estar diante de seres que no cristianismo tem uma expressão relevante. A gente se pergunta, será que não é uma grande fantasia que a gente está vivendo? Eu falo por mim, né? Então, tudo isso foi preparado para que a gente tivesse uma conduta capaz de ver com uma certa naturalidade
e poder absorver o máximo de aprendizado para que a gente pudesse pôr no papel, então, essa experiência. Então, depois da preparação que nós acabamos de citar, a Kenaton e TR marcou uma data na psicosfera do lar assistencial bataiano, na parte espiritual, né, da estrutura do bataiano, lá nas salas que tem especificamente para reuniões desses projetos, onde a Kenaton TR colocou todos os pontos nos is para que nós pudéssemos, então, sair de lá já sabendo que a ida teria volta só depois do projeto completo, né? Enquanto nós estávamos falando, Kenaton e TR simplesmente desapareceu da nossa frente e logo a seguir a gente também saiu daquela local e se vimos dentro de uma vimana capacitada para 50 pessoas aproximadamente. E eu logo procurei a janelinha, né? Eu queria ver como é que seria essa viagem. Mas essa viagem foi tão rápida que você não via nada, você só via traços, flechas de luz, alguns coloridos, outros brancos. Ele levou aproximadamente, eles não foram numa viagem, digamos assim, como poderia ser, não porque a nave estava com defeito, mas porque nós não aguentaríamos. Então eles foram numa velocidade, digamos, razoável, que levou aproximadamente de 10 a 15 minutos para chegar lá. Coisa que eles poderiam fazer em segundos, né? Porque eles dão um salto quântico e sai daqui e aparece ali. Então, como estávamos acompanhando eles, levou alguns minutos. Eles adentraram pelo oceano até que se abriu uma espécie de comporta, onde nós entramos pelos hangares inferiores, que fica no 5º solo de Lins. A primeira impressão, que eu creio que você também deva ter tido, é a quantidade de naves. Eu até perguntei para o TR, quantas naves tem aqui? Ele falou assim, por enquanto só 6.000 naves, né? Todas as noites elas saem para fazer observações técnicas no planeta, visitam pessoas que estão conectadas com o grupo de Lins. A partir daquele momento que pisamos no solo de Lins, nos foi dado a oportunidade de fazermos parte de Lins, como todos que lá estão. Então é um momento de muita emoção, muita energia muito forte. Você vê um mundo totalmente diferente da realidade que a gente vive aqui. E fomos levados para dialogar com o grupo, aonde uma figura que eu considero importantíssima no cristianismo foi Maria de Magdala. Estava com um grupo na qual o papel desse grupo naquele momento era nos esperar para passar o conteúdo da missão, o conteúdo do trabalho, não só de Lins, mas principalmente do que nós poderíamos fazer com esse trabalho, dando-nos autorização para desenvolvê-lo e conhecer alguns membros portugueses
também projetados que lá estavam. Um deles marcou muito, o Pedro, irmão Pedro. Ele está reencarnado e ele se projeta, vai para Linz, faz o seu trabalho, e quando ele não precisa estar em Linz, na cidade, ele trabalha como administrador da igreja que lá existe, né? Ele cuida da parte administrativa da igreja, quer dizer, está lá mesmo. É só uma questão de dimensão. E foi um momento muito rico de aprendizado. Para mim, realmente, foi um divisor de águas, porque eu jamais tive afinidade com Portugal, embora tenha descendentes de portugueses, né? Meu avô era português, por parte de mãe. Por parte de pai, meu avô era espanhol, quer dizer, está tudo pertinho lá. Então, tudo que eles me contavam de Portugal e Espanha parecia uma coisa muito distante, né? Uma coisa muito fora da realidade. Eles vieram fugindo da guerra, né? Que teve em Portugal, vieram para o Brasil como imigrantes para poder constituir família, trabalhar. Mas o pouco que eles falavam muito sobre o cristianismo que existia. Eles não tinham noção nenhuma do que poderia existir, no caso, a cidade de Linz. Então, nós fomos levados à presença desse grupo, onde, ao nos recebermos, eles falaram: olha, primeiro vocês vão tomar um lanche, tomar um suco, descansar um pouquinho, porque o nosso papo vai ser longo, né? Nossa conversa vai ser bem, digamos, puxada, né? Que iria exigir da gente assim, um pouco de energia para poder... Só a presença deles já é um choque energético muito grande, porque os nossos corpos sutis não estão preparados para esse tipo de projeto. Ele foi preparado para isso, mas mesmo assim a emoção embargava muito o processo de assimilação do conteúdo que foi passado, né? Tanto que TR e Akhenaton, durante a feitura da planilha, das observações lá feitas, eles tiveram que nos ajudar para poder sair o mais próximo do possível, da realidade possível. E o que o material passa em relação a gente liga muito Portugal ao catolicismo, né? Por Fátima e tal. Mas no material, o que eu sinto é que está sendo contada a história verdadeira do cristianismo, né? Que eu acho que foi tão deturpada, tão modificada, e que eu acho que no momento certo a gente vai ter acesso, ou está começando a ter acesso ao verdadeiro cristianismo, né? Sem as manipulações que sofremos até hoje. E uma coisa que é muito falada, que eu queria que você comentasse para a gente, é o Santo Graal, que é dito, é explicado o que é, a história dele e a importância dele para o mundo, né? Que ele chegou aqui lá no ciclo lemuriano, né? E que até hoje, digamos, é o que sustenta a energia crística aqui na Terra, e isso foi uma disputa de poder durante muitos anos, tendo o Santo Graal como aquela energia crística e tendo a Arca da Aliança, digamos, como o contraponto involutivo disso. E essas duas forças vêm há milênios medindo força, né? Então, assim, eu acho que é um tema que a gente pode falar para poder entender melhor o que seria esse Santo Graal que é dito aqui no material. O que a gente ouve ensinar aqui no dia a dia sobre o Santo Graal, que o Santo Graal, que é uma taça, né?
existe o sangue de Cristo, que não coagula. Ou seja, aquele sangue até hoje, entre aspas, está vivo. Não é verdade. Nunca foi o sangue de Cristo. O Santo Grau nunca foi o sangue de Cristo. O Santo Grau nada mais é do que pedras. São 3 pedras especiais que vieram de outro mundo, além desta galáxia. São pedras que não existem, cristais que não existem no nosso planeta. Esses cristais são tão poderosos que quem tiver o domínio sobre ele, ou quem for iniciado através dele, chega a um processo de iluminação mais rápido. E, consequentemente, o saber manipular torna-se a diferença em termos de crescimento espiritual, verdade espiritual. Então, o Santo Grau ele vem desde a Lemúria, passou pela Atlântida. No primeiro continente hiperbórico, antes da Lemúria, o Santo Grau já estava, já tinha sido trazido. Qual era a finalidade do Santo Grau? O Santo Grau era uma matéria-prima que simbolizava a presença do Cristo entre nós. Jesus, é muito confundida a presença de Jesus com Cristo. Jesus reencarnou como homem, como nós. Claro que ele teve que fazer no seu corpo perispiritual uma preparação especial. Devido ser um ser de muita iluminação, ocupar um corpo quase que semelhante ao nosso. Então isso ele passou por um processo de rebaixamento vibratório para poder assimilar o corpo que seria dado a ele. Cristo, esse ser Cristo que se manifestou através de Jesus se preparou durante 30 e poucos anos para deflagrar a sua mensagem em 3 anos. Ou seja, durante 30 anos Jesus estudou, se preparou. Ninguém fala o que aconteceu no momento que ele nasceu até os 30 anos. Não tem nada transmitido sobre isso. Escrito tem, mas ficou velado, está nos evangelhos apócrifos. É por isso que a religião cristã atual não aceitou o evangelho apócrifo, porque seria falar de Jesus um ser comum, como eu e você, mas que tinha uma missão específica a cumprir. Então esconderam esse tempo de 30 anos de Jesus. Quem foi Jesus na verdade? O pai dele não era carpinteiro, o pai dele era comerciante. Carpinteiro é o grau da ordem a qual ele pertencia. Assim como hoje tem maçonaria, tem a Rosa Cruz, são graus de aprendizados diferentes. Naquela época existia a Fraternidade Essênica, que era uma ordem que foi fundada há 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ou seja, naquele período que ele ficou em Lins, a ordem de fundar a Ordem Essênia foi dele, para depois ele ocupar aquela ordem 600 anos depois. Então, isso ninguém comenta, ninguém fala. Jesus comandou tudo, desde o momento que ele veio como espírito, até o momento que ele reencarnou, até o momento que ele, entre aspas, desencarnou, porque ele não morreu. Isso é um desafio para os cristãos, saber que Jesus não morreu na cruz. Ele passou por todo aquele calvário, mas ele, como yogi, ele conhecia até como bater os batimentos cardíacos quase a zero, ser dado como morto, tirado da cruz,
ser cuidado com ervas especiais. Estava tudo montado o esquema. Ele tinha que passar por aquilo por uma questão, digamos, a missão dele terminou exatamente com o Calvário, né? Entre aspas. Porque depois que ele saiu, que ele apareceu aos seus apóstolos, Tomé, não acreditando muito na coisa, falou: eu quero colocar o dedo nas suas chagas. Se ele tivesse lá como espírito, o espírito não tem chagas. O que acontece no teu corpo, quando você desencarna, fica no teu corpo. Teu espírito vai limpo para o outro lado. Principalmente ele, com toda a iluminação. Mas Jesus deu a mão a São Tomé e ele pôs o dedo nas chagas, comprovando que era ele mesmo que tinha ressuscitado, entre aspas. Na verdade, ele não ressuscitou. Durante o período de 3 dias, existe um fenômeno na Índia, praticada pelos yogis, chama-se catarse. Para você entrar em catarse, você precisa de 3 horas. Então, durante a caminhada que ele fez, carregando o madeireiro, que é onde ele seria pregado, foi um momento de preparação da catarse dele. Ele levou um período capaz dele se preparar para o momento crucial da crucificação, quando ele realmente foi crucificado, foi dado como morto. Aquele soldado que colocou uma lança no seu peito era um dos essênios, camuflado como soldado, porque quando Jesus soltou todo o peso, a pressão do próprio corpo sobre essa região não deixaria ele respirar o suficiente. Então, matematicamente, aquela lança foi colocada entre as costelas para abrir no pulmão uma pequena abertura, onde Jesus, como yogi, sabe o que faz, ele respirava com o diafragma, para poder dar tempo de tirá-lo da cruz e levar para a cova onde ele seria cuidado. Falar essas coisas vai pirar a cabeça dos cristãos, né? Porque nada disso foi dito, nada disso foi contado. Jesus, depois que cumpriu a sua missão, foi para a Índia, foi para o Tibete e foi para Shambhala, onde ficou algumas centenas de anos, até que então assumiu seu corpo de trabalho como governador sideral da terra, com o nome de Sananda. Então, nesse documento existe alguns momentos que a gente fala de Jesus como Sananda. Existe o Sadhana, que é o nome cósmico de Cristo, Sadhana, que mistura muito com Sananda, né? Sananda é Jesus, Sadhana é o Cristo planetário. Então, quem é o Cristo planetário? Hoje nós conhecemos pela Fraternidade Branca como Maitreya. Então, Maitreya se manifestava através da mediunidade de Jesus e assim os dois cumpriram a missão durante 3 anos. Em um dos nossos escritos fala de Jesus, o homem, Maitreya, o Cristo. Lá a gente falou assim, mais diretamente sobre essa questão. É aconselhável que nossos amigos possam ler isto, tirando da nossa página. Mas a verdade, filho, que toda a história foi deturpada por conveniência política e social. Poder. As cruzadas foram criadas pelos grupos de Linz. Eram soldados
um exército que foram criados para a proteção do grau, né, daquelas pedras especiais. Então, o grau correu algumas partes do mundo, como nós vamos ver. Mas por um bom tempo ele ficou em Linz antes de sair para o mundo. E o grau precisava acompanhar aqueles países ou aquelas cidades que seriam escolhidas para fazer. É como, digamos, hoje a gente faz de estado em estado aquelas novenas, né? É mais peregrinação, é mais ou menos isso. Uhum. O Santo Grau saía através dos cruzados de cidades em cidades, onde se ensinavam, os grandes mestres de Linz ensinavam todo o significado daquele material e tudo. E assim, essa história foi nos contada de uma forma tão forte, que nós estávamos diante de um pequeno lago artificial, porque nós estávamos dentro de Linz, no primeiro estágio de Linz, primeiro nível, e Maria olhava nessa água como se estivesse olhando um espelho. Então as imagens se projetavam, criavam, tipo 3D assim, né? Criavam imagens que pareciam verdadeiras mesmo. A gente via aquelas imagens como se reais fossem. E num dos momentos, Jesus apareceu, foi projetada a imagem de Jesus, que ele falou algumas coisas que caberiam a nós fazermos. Por isso nós estávamos lá. Eu não coloquei ainda no nosso material o que foi dito, mais para frente, se for autorizado, nós vamos colocar. Ele passou algumas informações pedindo que a gente tentasse fazer esse material circular e que falasse mais da importância de Linz, porque Linz será a primeira cidade a se materializar após a transição planetária. Linz vai subir, o continente de Linz vai subir e toda a estrutura de Linz será a primeira cidade intraterrena a se materializar na Terra. E para a gente colocar, ou tentar colocar os pingos nos is, né? Eu acho que chegou o momento da gente poder conhecer a história verdadeira do nosso planeta, né? Da nossa história. E uma coisa que foi muito abafada nesse tempo todo, até no cristianismo mesmo, através do catolicismo, foi tirar a importância da mulher, da energia feminina. E a gente vê pelas experiências e pelo material que foi passado, que na verdade quem conduziu tudo isso, após a morte de Jesus, foi Madalena, né? Então ela era a líder dos apóstolos, foi ela que conduziu a escrita dos textos apócrifos, ela que conduz a cidade de Linz também, né? E eu queria que você falasse dessa importância, da energia feminina, da mulher, que é muito falada, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Sara, Vera, Isabel, que é tão pouco falado, né? Nós vamos ter que dar a cara a tapa, né? Não tem outro jeito. Mas vale a pena, porque durante milhares de anos a figura feminina foi sufocada. Não só na época da colonização, que ela não tinha direito de dar opinião, estar presente nas reuniões junto com seus esposos.
Na verdade, a mulher, naquele período, era tratada como uma servidora, né? Era mais uma pessoa a servir os homens, né? E graças a Deus isso mudou bastante. Mas naquele período, as mulheres tinham uma certa capacidade de gerenciar o poder através da sua parte feminina. Por exemplo, Jesus se casou com Maria de Magdala. Desse casamento surgiu uma menina chamada Sara. Sara, algumas centenas de anos depois que Portugal foi fundada, reencarnou como Isabel, Rainha Santa, né? Ela foi considerada a Rainha Santa de Portugal. E através de Isabel, Lins foi praticamente disseminada em toda a Europa. Através da própria Isabel, se construiu os primeiros hospitais, os primeiros pontos de referência cristã, porque o cristianismo está muito ligado à cura, não só física, mas à cura da alma, né? A cura do emocional, saúde emocional e espiritual. Sempre foi o grande papel do verdadeiro cristianismo. Então, a Maria de Magdala, naquele período que Jesus estava na cruz, ele falou a João: João, esta é a sua mestra, siga-a. Maria, este é seu discípulo, ensine-o. Mas o que escreveram para nós? Que Jesus falou com Maria, a mãe dele, quando não foi verdade. Jesus falava com Maria de Magdala. Então, o que escreveram é que Jesus disse para Maria, sua mãe: João, essa é a sua mãe. Maria, esse é seu filho. Quer dizer, aqui não tem nada a ver uma coisa com outra. Maria continuou o seu trabalho, evidentemente, como mãe de Jesus, fazendo um belo trabalho do seu evangelho até a sua morte. E Maria de Magdala deu prosseguimento à missão de Jesus. Quem estava sentado do seu lado direito na Santa Ceia, não falaram que era ela. Colocaram um apóstolo qualquer sem nome lá, né? Quando, na verdade, Maria de Magdala estava do lado direito de Jesus na Santa Ceia, onde Jesus já deixou bem claro que após o seu desaparecimento, ele não falou após a minha morte, após o meu desaparecimento, ela será o mestre que vocês deverão seguir. E assim foi. Maria de Magdala viajou o mundo semeando o verdadeiro cristianismo. E para que pudesse ter segurança para isso, ela criou as cruzadas. Mas não foi o papado que criou as cruzadas? Não, o papado copiou a ideia. Só que copiou de uma forma errada. O papado criou a cruzada com tudo que havia de pior naquele período. Na verdade, a ideia era saquear o ouro, os países ricos, granjear terras. Esse templários, vamos dizer, do papado não tinha nada a ver com os cruzados, o templário criado por Magdala. Os soldados dos cruzados de Magdala, que Magdala criou, que Jesus criou também junto, foi para cuidar do Santo Grau, que existe até hoje,
cruzado. Evidentemente, hoje mais velado, né? Porque o poder temporal nosso, ele é destruidor. Quem sabe se tudo isso que estamos falando não será colocado em xeque? Percebe? Eu não tenho medo disso. Já estou vacinado. Eu tenho certeza que você também está vacinado sobre isso. Mas é necessário, alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que pôr informações para as pessoas caírem em si. Porque não adianta dizer, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa fazer o bem, você precisa fazer isso, aquilo, você precisa ser verdadeiramente um cristão. Mas tudo que está aí é o verdadeiro cristianismo? Na minha opinião, não. É uma estrutura de poder criado para o poder. Só isso. Nada mais do que isso. O verdadeiro cristianismo, ele é simples. É amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Não precisa mais nada. É isso que Jesus fez. Amou o seu Pai sobre tudo e sobre todos. Né? Então Jesus cumpriu a sua tarefa de uma forma extremamente simples. A gente pode resumir o Evangelho de Jesus em uma frase: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não precisa pegar o Evangelho de Jesus, que dá mais ou menos umas 500 páginas, e decorar. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, já está de bom tamanho. Você está cumprindo, na essência, o verdadeiro cristianismo. Só que isso hoje não é praticado. O que acontece hoje com a vacina? Aquele que pode chegar lá na frente e pegar uma caixa de vacina e levar para a família, vacinar os amigos, vacinar os parentes, vacinar aqueles companheiros mais próximos, é isso que está acontecendo lá no Amazonas, não é? Aqui em São Paulo, algo semelhante. Em vez de vacinarem quem realmente precisa, estão vacinando primeiro aqueles que não precisam. Então, isso não é ser cristão. Ser cristão é levar vantagem. Percebe? A coisa está deturbada. Então, ser cristão é amar o próximo como a si mesmo. Se você está bem e tem alguém doente, você tem que servir primeiro o doente. Porque você está bem. Você tem que dar graças a Deus por estar bem. Então, o verdadeiro cristianismo realmente, meu irmão, foi lavado da história da humanidade. Tentaram apagar, mas como tudo que é bom e verdadeiro, aparece. É verdade. E nessa história toda, as pessoas podem questionar muito quando você fala de personagens tão conhecidos, né, do cristianismo. Por que esses irmãos estão aqui até hoje, se eles estão tão evoluídos? Por que o contato que eles fazem, por exemplo, lá como em Fátima, são com o agricultor, com a pessoa o pastor ali de ovelhas, né? E o contato ele nunca se dá com uma pessoa do alto escalão da humanidade. E essa é uma pergunta que eu me fazia, por que esses seres contatam os mais simples, os mais, talvez, puros de coração? E uma coisa que eu entendi foi que a gente só consegue chegar próximo do que eles são e entender, talvez, o trabalho deles, que é de muita renúncia, quando a gente deixa de viver por nós para viver pelo todo. Eles dizem isso no material, que não tem outro caminho para você ascensionar, para você evoluir, ou para você se conectar com eles, que seja viver pelo todo. E eu percebo que esse é o maior ensinamento deles, não material, e não só desse material específico. De todos que a gente vem falando até agora, é exatamente isso que você falou. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. O egoísmo sempre prevalece na maioria.
E aí o que eu te pergunto para a gente chegar já pro final é, o que é esse passo da mudança do eu trabalhar e ser por mim e trabalhar e ser pelo todo? O primeiro passo, vou falar da minha experiência que eu vivi. Evidentemente eu não sou um cara puro, eu não sou nenhum santo. Quando eu vi a imagem de Jesus projetada naquele lago, naquele momento que Maria estava falando, que foi projetada a imagem de Jesus, e que ele olhou para o grupo, o nosso grupo, né? Ele olhou para o nosso lado, os olhos dele parecia que queimavam por dentro. Sabe, é como se uma brasa tivesse entrado aqui dentro e tivesse queimando tudo. É uma coisa até dolorida, foi uma coisa até difícil de entender. Eu mesmo naquele momento, eu me perguntei mentalmente, o que está acontecendo? Akhenaton, como sempre, me ajuda nesses momentos difíceis. Ele pediu que eu respirasse fundo, tivesse calma, que aquele fenômeno era um fenômeno necessário para limpar meus corpos sutis. Então, o que aconteceu, para mim foi difícil, não só de entender, mas de sentir. Ocorreu com todo o grupo que estava lá, Akhenaton, TR, você, eu, e algumas pessoas que estavam lá de Lins mesmo, como o Pedro, que é um português de Lins. Ele se projeta, ele trabalha em Lins. Quando ele não está trabalhando em Lins, ele tem a sua profissão como administrador. Evidentemente, não vamos falar o nome dele todo. Foi um pseudônimo, Pedro é um pseudônimo que ele passou, para que ele não seja reconhecido na sociedade, né? Porque ainda não está na hora de Lins vir à tona. Lins virá à tona, a cidade toda virá à superfície, mas ainda não é o momento. Então ele passou o seu pseudônimo quando falou conosco. Naquele momento eu senti, Igor, a importância da gente ser simples. Hoje, aqui na superfície, a gente trabalha desesperadamente para ganhar dinheiro. Aí, quando ganha dinheiro suficiente, a gente trabalha desesperadamente para ter um status. Dinheiro não é tão importante. Você quer status, o dinheiro você já tem. Aí, quando você chega naquele status, você quer ser o melhor dos melhores. E assim você vai galgando. E essa subida, entre aspas, para mim é descida. Essa subida faz com que você se esqueça das coisas simples, que está lá embaixo. Vou te dar só um exemplo, vai sair um pouquinho daí, mas rapidamente. Todo esse poder que nós temos na sociedade vai acabar. Esse poder que o dólar tem hoje vai acabar. A única coisa que vai continuar tendo poder é o ouro, a prata, as pedras preciosas. E esse dinheiro vai acabar de uma tal forma que todo mundo vai ser nivelado. Exatamente isso vai acontecer. E a partir dessa nivelação é que vai sair os despertos, aqueles que já entenderam a missão, entenderam que o verdadeiro cristianismo é servir ao outro como a si mesmo. Então, você não pode amar o outro se você não se ama. Você não pode servir ao outro se você não é capaz de se servir.
Então, o que eu aprendi em Lins foi simples. Eles não falaram no meu nome, mas o que estava acontecendo era para mim mesmo. Então, eu entendi que eu tinha que me melhorar como pessoa. A partir daquele momento, eu comecei a pensar nos animais que nós matamos para comer. Quantos milhões e milhões e milhões de almas são mortos todos os dias para a nossa alimentação? Não sei porquê, eu comecei a pensar nos animais, talvez até induzido por eles. Hoje eu não como carne, simplesmente parei de comer carne, só como verdura, verdura, verdura. Às vezes arroz e feijão. Então, do dia para a noite, a minha alimentação mudou. E eu senti que mudou para melhor. Hoje eu sinto que o meu corpo está passando por um processo de rejuvenescimento. Claro que eu não vou ter uma imagem de um jovem de 20 anos, evidentemente. Mas eu me sinto forte o suficiente para chegar até os 100, que já está de bom tamanho. Chegar. Então, meu irmão, a experiência é única. É difícil compartilhar. Mas eu gostaria que os nossos irmãos, ao ver esse vídeo, antes de criticarem, que ponderassem, usassem o bom senso, pesquisassem sobre isso que nós falamos. Santo Grau está em Lins. Quando o Brasil se transformar na pátria do Evangelho, o Santo Grau virá para o Brasil. Isso dito pela própria Maria de Magdala. Então, o Brasil será a pátria do Evangelho. Esse é um projeto de Jesus já concebido em Lins, há centenas de milhares de anos. Jesus escolheu o Brasil para ser a pátria do Evangelho. Então vai uma dica aqui para a gente fazer o outro vídeo lá na frente. Isabel tinha mapas em seu poder de todos os continentes, como são hoje. Cabral não veio perdido para o Brasil, ele veio com o mapa pronto, dizendo, você tem que chegar aqui. Colombo, quando quis descobrir a América, Portugal não quis. E João I, né? Não quis bancar, digamos assim. A Espanha bancou. Aí, num certo momento, os portugueses falaram assim, Colombo, vem cá. A Espanha está bancando a tua viagem? Tá. Então, leve esses mapas. Apareça na América Central e depois mande uma equipe descer até aquilo que será o Brasil. Tanto que a primeira cruz plantada foi lá no norte, né? Está lá até hoje. Quando eles chegaram, desceram a América Central e colocaram a cruz lá. Onde os padres lá fizeram a primeira missa e tal, né? O Brasil foi descoberto. Não. Ninguém descobriu o Brasil por acaso. Cabral veio pôr os pés no Brasil porque ele tinha os mapas já naquela época de todos os continentes. Ele não veio por acaso, ele ia para a Índia e desviou para o Brasil. E nós vamos falar muito sobre isso mais à frente. E eu queria, para a gente encerrar aqui, ler uma mensagem que eu acho que resume um pouco o que é Lins e o que é a energia, o que é essa essência. Aqui se oculta a mãe, daqui sai para o mundo a revelação da mãe, o fogo que incendiará os corações.
Daqui sairá para o mundo o cetro de comando que regerá todas as nações pelo quinto Senhor, que é o primeiro. O quinto império, o império do Espírito Santo, que é o da Mãe. Lhes externa a manifestação da Mãe no mundo. Lhes é o santuário virginal, puro, não contaminado pelo peso do sofrimento, das angústias e dos desejos individuais dos componentes da humanidade. Lhes é leveza, integração, harmonia, unificação. Assim deverá permanecer. Lhes só deverá comparecer discípulos da luz, de um adiantado estado de consciência e nível de trabalho das suas energias ascensionantes. Lhes é um canto do paraíso perdido, o lírio da pureza e o amor divino. A mensagem que foi feito sentir pelo anjo guardião principal de Lis. Amigos, sou grato a todos que vieram a Lis pela primeira vez. As cidades de Lis estão abertas para vocês. Quero dizer em meu nome e destas cidades, sintam-se irmãos de todos nós. Levem para todos os quadrantes as experiências que ouviram e presenciaram aqui neste momento. Estejam todos na paz de Jesus. Maria de Magdala. Muitas outras coisas serão ditas, né, meu irmão? É que Deus abençoe essa humanidade, porque realmente só por Ele nós vamos viver, com certeza. Então é isso. Nosso muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Saudações, felicidades a todos. Um abraço.